Agora nós vamos falar sobre como lidar no dia a dia, na prática, com os familiares uns dos outros, né? Você aprendendo a lidar com os familiares dele, ele aprendendo a lidar com os seus familiares, porque agora você entendeu que não dá para ficar apenas vocês dois ali fechados. É importante que a gente tenha não só a convivência, mas dentro do nosso coração uma certeza de que nós não somos um casal, eu e ele e eu. Nós somos muitos e para isso a prática harmoniosa da convivência ajuda muito no exercício do amor à segunda vista, que é incluir no nosso coração e na nossa família os familiares de um lado e de outro. Muitos casais sofrem muitas interferências dos sistemas familiares, às vezes só de um lado, às vezes de outro, ou às vezes dos dois lados. E a gente sabe que muitos desses desentendimentos vão surgir justamente dessas intromissões, porque para o casal tomar as suas próprias regras e criar essa barreira de interferência aos seus familiares tende a ser algo muito difícil de ser feito, porque tem a questão da lealdade. Então, a esposa, por lealdade aos seus pais, ao seu sistema familiar todinho, avós, tios, ela tende a ter dificuldade em impor barreiras de interferência. E muitas vezes, se a intromissão vem do lado do marido, às vezes esse homem também tem dificuldade de barrar as interferências por questão da lealdade, né? Então é como se dissessem assim: poxa, é meu pai e minha mãe, é meu tio, é sangue do meu sangue, por que é que eu não vou deixar dar um conselho? Por que é que eu não vou deixar educar o filho? Por que é que eu não vou deixar visitar a nossa casa sempre que quiserem? É como se o casal se sentisse na obrigação de manter as portas da sua casa e do seu relacionamento sempre abertos para quem é sangue do sangue. Só que isso, em geral, tende a trazer muito desafeto, muito desentendimento quando esses visitantes vão embora e fica ali o casal. Então, você precisa aprender a tomar a decisão correta quando houver interferência, seja do seu sistema ou do sistema do seu marido. Muitas vezes, enquanto a gente não consegue ter uma harmonia na convivência com os familiares do outro, esse outro não relaxa. É como se ele ficasse sempre em posição de defesa. É como se ele dissesse para ele mesmo: eu preciso ficar atento 100% do tempo, porque a qualquer momento pode explodir uma guerra entre a minha esposa e os meus familiares, e eu amo os dois de formas diferentes, mas eu tenho lugar no meu coração para os dois e eles tinham que aprender a conviver. Então, o homem cuja esposa já conseguiu harmonizar a convivência com os seus familiares, ele relaxa. É como se ele dissesse: está tudo em paz, eu posso relaxar. Na verdade, é como se ele sentisse que ele se relaciona com uma mulher e não com uma menininha. Por quê? Em geral, as mulheres que estão nessa postura de guerra para com os familiares, é como se realmente o marido sentisse que está namorando uma menininha que a qualquer momento vai lá e fica provocando ou caindo nas provocações. Porque uma mulher adulta, ela não provoca e ela não cai em provocações. Ela tem uma postura que permite com que ela se proteja das provocações, e ela tem uma postura que faz com que ela não use das provocações como uma arma de defesa ou de atuação na vida. Então, quando isso acontece, esse desentendimento, isso traz para a prática o desrespeito da lei, da ordem ou do pertencimento, e a gente sabe que isso traz consequências graves. Então, quando a gente está em guerra com os familiares do nosso marido, ou estamos em guerra interna, às vezes é bem secreta, mas em guerra, com pessoas do nosso sistema familiar, nós estamos então desrespeitando a lei da ordem ou do pertencimento, e como você já sabe, isso traz consequências. Então, nós temos realmente que, na prática, aprender a lidar com os sistemas familiares de um e de outro. Os cônjuges, eles precisam compreender que o outro veio lá daquele terreno
e que no coração dele existe um grande amor por todas aquelas pessoas, independente de como elas são. Quando você pode anotar essa frase, tire uma foto dessa frase, decore essa frase e pratique essa frase. Ela é o que salva muitos casais dos desentendimentos familiares. Quando, e somente só quando, eu consigo entender, compreender que no coração do meu marido existe um amor muito profundo por essas pessoas, é que eu vou conseguir trazê-las também para o meu coração. Lembrando, eu não preciso amá-las, eu não preciso trazê-las para a convivência, eu preciso respeitá-las como veículos que permitiram a vida chegar até o homem que eu amo, com quem eu constituí uma família. O meu homem, ele não precisa amar o meu pai e a minha mãe, ele não precisa conviver todos os dias, não precisa ser o melhor amigo deles. Mas ele precisa compreender que se não fosse meu pai e minha mãe, eu não existiria. Então ele precisa ter uma reverência e uma gratidão muito grande por essas pessoas. Quando eu entendo que no coração do meu homem existe um lugar muito especial para essas pessoas, do sistema familiar dele, então que eu consigo quebrantar meu coração e abrir espaço para que essas pessoas façam parte internamente da nossa vida enquanto casal. Então, para lidar com isso, é preciso saber ter a postura certa, é preciso saber se posicionar, mas da maneira correta, porque tem muita mulher se posicionando, impedindo aí as interferências, né, dos sistemas familiares. Tem muita mulher aí que está realmente querendo colocar ordem dentro da sua casa, mostrar para os familiares as regras do casal para que essas regras sejam respeitadas, mas infelizmente mulheres que não receberam a orientação correta estão fazendo a boa intenção, mas de forma totalmente equivocada e mais piorando a situação do que consertando. Então, agora você vai aprender como fazer isso, tá? Não tem outro jeito a não ser colocando limites, mas esse limite tem que ser depois de você ter olhado com respeito para essas pessoas. Então, não tem outro jeito de querer trazer a paz para esse sistema familiar se antes você não tiver olhado com respeito para o seu sistema familiar e para o sistema familiar do seu marido. Então, lá nas aulas anteriores, aulas do degrau 1 da base, aulas do degrau 2, onde nós falamos sobre você estar em paz com o seu sistema familiar, e aulas do degrau 3, onde nós falamos sobre você olhar com respeito para os familiares dele, em nome dele, porque às vezes nem ele respeita os próprios familiares, né? Então, quando você pratica aqueles exercícios que já foram propostos, você chega aqui já muito apta e compreendendo de maneira muito mais clara a importância de fazer esse movimento antes de qualquer passo prático, de qualquer passo aqui na vida em si. Antes é interno. Não adianta eu querer atender bem o meu paciente preparando somente o consultório. Não adianta apenas eu querer ler e trazer para ele a teoria, se antes em meu coração aquela teoria não fez sentido, se antes no meu coração eu não abri espaço para realmente recebê-lo como um cliente que vai ter a sua vida transformada. Não adianta eu fazer para você uma super aula, acreditando que essa aula vai gerar transformação para você, se antes eu não tiver vivido e se antes eu não praticar na minha vida tudo isso que é ensinado aqui. Então, não adianta você querer fazer os próximos passos que eu já vou te ensinar na prática, se antes você não tiver feito esse movimento de olhar com respeito. Vai ter uma aula, inclusive, falando exclusivamente da relação com sogra, porque existe muito atrito entre noras e sogras, mas desde já eu te adianto, não vai fugir muito disso aqui, porque aqui é a base. Se a gente não adianta querer ficar inventando a roda e criando mecanismos que vão trazer todos para o mesmo lugar. Nós precisamos respeitar quem veio antes, isso é uma lei, e lei, nesse caso, é para ser realmente respeitada se não quiser passar por severas punições. Então, quando a gente tem esse movimento de trazer para o nosso coração as pessoas dos sistemas familiares dele e do nosso, nós criamos, um campo de atuação.
nós criamos um campo de paz. Então fica muito mais fácil eu intervir lá na prática, quando eu tiver realmente que conversar alguma coisa com os meus familiares que estão se intrometendo, fica muito mais fácil eu intervir nesse sistema familiar, se eu precisar intervir para proteger meu casamento, porque eu vou fazer isso com muito mais respeito. Eu vou fazer isso na postura da mulher que, olha, eu já respeitei, eu respeito as diferenças dos nossos sistemas, mas isso não significa que eu vá deixar meu casamento aberto para as pessoas mandarem e desmandarem. Então, quando eu já respeitei, eu me sinto muito mais adulta e eu me sinto com muito mais força para chegar e confrontar os desrespeitos que estão fazendo contra o meu casamento. Se eu não fiz a minha parte, eu vou chegar na arrogância, eu vou chegar disposta a ir para a guerra, eu vou chegar numa postura de birra, de pirraça, sabe? De quem fica batendo o pezinho, cruza o bracinho e acha que com isso vai ganhar o respeito das pessoas. Em especial pessoas que vieram muito antes de nós, que já viveram muito mais do que nós. Nós não vamos conseguir respeito dessa forma, tá? Então, qualquer tentativa diferente dessa aqui, de trazer a paz para a convivência entre sistemas familiares, vai fracassar. Pode até, vamos supor que você escolha, Marisa, eu e meu marido a gente vai se isolar porque está muito difícil conviver. Fica até parecendo, num primeiro momento, que isso trouxe paz. Trouxe paz não, isso trouxe limite de convivência, ou seja, as pessoas já não visitam mais vocês e vocês não visitam mais as pessoas. Ok, parece que trouxe paz, só que para o coração do seu marido, se você tiver se afastado do sistema familiar dele, por mais que ele viva lá com você, só vocês dois, dentro do coração dele não vai ter paz. E se você se afastou totalmente dos seus familiares, você também não vai ter paz. Se você os excluiu, não afastou, né? Porque afastar você até pode afastar. Mas se você excluir do seu coração como quem, olha, a partir de hoje nós não temos mais família, eu vou desconsiderar porque essas pessoas não têm respeito por nós. Se vocês fizerem isso, vocês terão uma aparente paz. Mas dentro do coração de vocês, pode ter certeza que estarão uns tumultos, né? E aí não vai ter resolvido ter afastado os intrusos dentro do relacionamento de vocês. Então, para facilitar, eu vou trazer 4 pontos práticos para você realmente fazer dentro aí do seu casamento, no dia a dia, para que melhore a convivência, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, se os inconvenientes forem seus familiares, então vamos supor que quem está se metendo demais no casamento são os seus familiares. Então convém que você atue. Não delegue para o seu marido. Marido, fale com meu pai. Já que meu pai está se intrometendo aí no churrasco, fale você com ele. Não, é melhor que você, como pequena, aí você tem que se lembrar que diante dos seus pais você é pequena, como pequena você vai falar com seus pais, ou você vai fazer de alguma forma aí, para que essa relação seja, para que essa situação seja resolvida. Porque, em geral, se você atritar com seu pai, digamos assim, isso aqui se resolve rapidamente. Mas se acontecer um atrito entre esses dois, fica muito ressentimento. Aqui não tem sangue de um correndo na veia do outro. Então, aqui pode acontecer uma ruptura. Então, se forem inconvenientes os seus familiares, procure você intervir, tá? Até porque você conhece muito mais o jeito de funcionar. Você sabe se você usa uma metáfora, você sabe se você vai direto ao ponto. Então, assuma você em geral. Nada impede que seu marido possa intervir. Mas, em geral, funciona mais se você entrar e tomar frente. Porém, o contrário, né? Se os familiares inconvenientes são os familiares dele, então convém que ele atue, mesmo que estejam sendo inconvenientes com você. Então, vamos supor que tem uma cunhada, né, que fica te provocando, que fica te excluindo, enfim, falando mal de você, vamos supor. Então, ela é irmãzinha dele. Se você for bater de frente com a irmãzinha dele, isso vai dar ruim, né? Em geral, isso vai trazer consequências danosas, porque ele
por mais que você esteja certa, por mais que ele queira te dar razão, pode acontecer de dentro do coração dele ficar aquela divisão entre ter que proteger a irmãzinha e ao mesmo tempo ficar a favor da esposa. Então o que convém? Que você converse com ele e diga, olha, eu quero muito ter uma boa convivência com ela, eu quero muito poder respeitá-la e para isso eu preciso também ser respeitada. Então, por favor, intermedia, né? Pede para ela pegar leve, pede para ela maneirar, se for o caso, conte para sua mãe e peça para sua mãe intervir. E se de todo ele não quiser fazer isso, aí você vai avaliar se convém você fazer ou se convém você desenvolver dentro de você comportamentos, habilidades que te ajudem a lidar com essa situação, né? Então, assim, eu não tenho como aqui colocar todas as opções, porque eu não sei o que você vive, eu não sei quais são, né, as interferências, não sei até que ponto essas interferências acontecem, não sei a gravidade, mas fato é, aqui é de uma maneira geral o que mais funciona. O que não dá para deixar é as coisas correrem soltas como se não estivesse nada acontecendo, tá bom? Então, se você percebeu que tem uma implicância, que tem um jogo psicológico aqui sobre você, vindo dos familiares dele, comunique a ele. Se ele não tomar nenhuma providência, tome você. E a providência tem que ser com sabedoria. Você não é uma menina, você é uma mulher e mulheres conseguem repertórios comportamentais. Você pode ir para a internet, você pode tirar sua dúvida, né, comigo nas aulas ao vivo, você pode levar isso para o seu terapeuta, você pode trabalhar isso num trabalho de autodesenvolvimento, você pode levar isso para uma pessoa que te aconselha, que sabe aconselhar casais, enfim, tudo menos ficar fazendo vista grossa e deixando aquilo te afetar e você guardando aquilo e criando ressentimento, e também não atritar com seu marido por causa disso, porque muito provavelmente é o que querem e aí você não pode cair nisso, tá bem? O terceiro ponto é que se for você com indisposição com os familiares dele, então antes a gente falou deles tendo interferências no seu casamento, agora vamos supor que é você quem se indispõe, alguma coisa que não te agrada, é você quem não está conseguindo ter uma boa convivência, seja com os familiares dele, sejam com os seus familiares. Então, cabe a você, como eu falei anteriormente, se virar e conseguir desenvolver dentro de você repertórios comportamentais adultos que te ajude a lidar com essas pessoas. Sobre penalidade, né? Se você não fizer isso, o que você vai ter de penalidade é ir criando um afastamento e desrespeitando a lei da ordem ou da hierarquia. Então, avalie o que eu não gosto nessas pessoas, o que eu não gosto nessas pessoas, o que eu não gosto faz sentido ou é algo que eu fico criando? É algo da minha criança que está implicada, se sentindo machucada, atacada, ou tem a ver com questões reais que eu realmente preciso resolver. A partir daí, sabendo se são questões imaginárias ou se são questões reais, você já vai saber a postura mais adequada para lidar em cada situação. E se for o seu marido que se indispõe com seus familiares ou com os familiares dele, aí nós estamos na situação mais delicada de todas as 4 possibilidades, tá? Essa é a mais delicada de todas, que exige um pouco mais de atenção da sua parte, muita sabedoria, mas eu vou te mostrar por onde começar. Primeira coisa, não alimente a discórdia, nem a raiva, nem a ira do seu homem em relação às questões da família dele ou da sua família. Então, viu que ele está nervoso, viu que ele está com muita raiva, incrédulo com as coisas que acontecem de lá ou de cá, primeira coisa, não entre em defesa, por mais que ele esteja errado. Não, porque isso vai alimentar a ira dele e, pior de tudo, isso vai gerar nele uma sensação de que você está traindo ele, de que ao invés de você ficar do lado dele, você fica do lado do opositor, né? Do lado do inimigo. Então, não dá para na hora da raiva você
ter comportamentos que podem fazer seu homem ficar mais irado. Tem homem que fica irado se a gente ficar em silêncio. Tem homem que fica irado se a gente tomar partido do outro. Tem homem que fica irado se a gente ficar dando conselho para ele. Então você conhece seu homem, você sabe muito bem o que você não deve fazer para que ele fique com mais raiva. Depois que tiver passado, né, a situação, daí ajudá-lo a pensar em formas para poder resolver essa pendência. E aqui eu vou trazer para você algumas notas que são muito importantes, são verdadeiros alertas para você praticar e facilitar essa convivência com familiares, tá? Primeiro, jamais tome partido dos outros em detrimento do seu marido. Vai ao encontro do que a gente estava falando agora há pouco, né? Nem mesmo se o bendito estiver errado, tá? Então, se ele estiver errado, completamente errado, você vai ficar alheia a essa situação, você vai ficar de camarote, vendo o desenrolar daquela situação e se mantendo neutra até que baixe aquela emoção, até que você perceba que você pode acessar o lado adulto do seu marido e daí falar para ele o seu ponto de vista. Se você achar que não compensa falar seu ponto de vista, você então vai dizer para ele: eu confio em você. Eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar um jeito de resolver essa situação da melhor maneira possível, né? E confiar que vai. E só intervir em último caso, só se você vir que realmente a situação está tomando uma proporção muito grande, aí você precisa interditar. O que é interditar? Você precisa intervir frente a frente e dizer: esse ponto é o ponto final. Daqui para lá não dá para passar. Se você passar desse ponto, as consequências vão ser muito graves e eu não estou afim de arcar com essas consequências graves, né? Mas isso é em último caso, tá bom? Aqui é bem interessante, é bem aos poucos, mas é bem aos poucos mesmo, de maneira muito sutil, você vai mostrando para ele, quando ele for implicado com os seus familiares, que por mais que eles estejam errados, por mais que eles tenham defeitos, você vai continuar tendo convivência com eles porque eles são sangue do seu sangue. Eles são muito importantes para você, independente da forma como eles vivem. E também convém que você não se afaste dessas pessoas do seu sistema familiar. Não estou dizendo que você deva continuar frequentando a casa dos seus pais todo final de semana, que você deva continuar fazendo compras com a sua mãe todos os dias. Não significa que você tenha que brincar com seus sobrinhos todas as noites, não é isso. Eu estou dizendo que você não deve permitir que o seu homem te afaste totalmente dos seus familiares. Em geral, quando isso acontece, nós estamos diante de um relacionamento que está caminhando para um relacionamento abusivo. Então, se isso estiver acontecendo com você, você precisa procurar a intervenção de profissionais, porque muito provavelmente quem vai conversar com o seu homem, mostrar para ele sobre os perigos dessa atitude, é o profissional. Não sei se, né, muitos homens muitas vezes não têm abertura nem para sequer participarem de uma sessão de terapia para poder aprender sobre isso. Mas é muito importante que você esteja sendo orientado sobre o que fazer, mesmo que ele não queira procurar ajuda ou colaborar com o seu processo psicoterapêutico. Mas não permita. Um homem que está tentando excluir totalmente a sua mulher da convivência com seus familiares, existe algum problema de base que precisa ser tratado sobre o risco de caminhar para um relacionamento abusivo caso não haja uma interferência profissional de fato sobre esse comportamento, tá bem? Então, aqui são dicas para que você adapte aí no seu contexto. Como eu disse, as possibilidades são enormes. Os detalhes, né, do que acontece na vida de um casal são muito amplos, não daria para eu abarcar todos. Então, eu preparei uma aula de forma que, com essas orientações, você vá adequando para a sua realidade. Eu tenho certeza que se você
assistir todas as aulas anteriores, praticar o que você veio aprendendo. Quando chegar nesse ponto, você já vai estar com uma postura muito adulta, muito segura para pensar as próximas ações e praticá-las da maneira mais assertiva, trazendo excelentes resultados para o seu casamento. Tá bem? Então, aqui para fechar a aula, é muito importante você, então, barrar as interferências familiares, e isso é uma arte que precisa ser desenvolvida. Às vezes a gente não nasce realmente com essa habilidade, então é dia a dia que a gente vai aprendendo. Mas antes de fazer qualquer coisa, primeiro você tem que olhar com respeito para esses sistemas, só depois é que você estará apta para intervir na prática com sabedoria e ter bons resultados. E é fundamental você reconhecer que existe amor por trás de quase todas as ações familiares, porque isso ajuda a manter a paz para combater as interferências que todo casal sofre quando está junto.